Olá, queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao programa Bíblia Fácil, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. Como você percebeu, nós estamos aqui num novo cenário com convidados de vários estados do Brasil para uma nova temporada, uma nova temática, agora estudando sobre o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. E é claro, quero convidar você a também pegar a sua Bíblia e se juntar a nós. Serão 15 temas a respeito do Espírito Santo. Hoje o nosso quinto tema. Agora, se você já perdeu os primeiros 4 temas, não tem problema. Basta você ir até o ntplay.com/Bíblia Fácil e ali você vai ter acesso a todos os programas que já apresentamos aqui. E hoje você participa com a gente do 5º estudo. Pega a sua Bíblia, se junte a nós. E eu quero aproveitar e oferecer para você um presente da Novo Tempo, da Escola Bíblica aqui da Novo Tempo. É essa revista aqui, ó, saiu quentinha para nós. É a revista Espírito Santo. Aqui estão todos os 15 temas que vamos estudar. Deixa eu mostrar aqui para você essa revista em detalhes. Espírito Santo, Deus dos bastidores. Aqui você tem todos os 15 temas que vamos abordar no programa Bíblia Fácil nessa nova temporada. Peça sua pelo nosso WhatsApp, vai aparecer aqui na tela, no WhatsApp. Você pode então mandar a seguinte mensagem: quero a revista Espírito Santo. Aí a gente manda para a sua casa, tá bem? O nosso WhatsApp vai aparecer aqui na sua tela. Basta você salvar esse número nos seus contatos e em seguida mandar uma mensagem pedindo a sua revista. Se você quiser, estiver aí na internet também, assistindo a gente pela internet e tudo mais, você pode pedir no nosso site, biblia.com.br. Esse endereço não dá para esquecer, né? biblia.com.br. Lá você vai ver vários estudos, vai encontrar essa do Espírito Santo, clica nela, preenche o seu cadastro e a gente manda para a sua casa, tá bem? Agora, se você quiser ligar para Novo Tempo, para a Escola Bíblica e pedir a sua, você também pode ligar, lembrando que tem que ser em horário comercial. O telefone 0 operadora 12 21 27 3121. Esses contatos vão ficar aparecendo aqui na tela ao longo do programa para você ter condições de pedir a sua revista, tá bom? É um presente da Novo Tempo, você não paga nada por isso, graças ao apoio dos Anjos da Esperança, tá bem? Aqui o nosso grupo, nosso time de convidados já está pronto para nós começarmos então o nosso 5º estudo. O que vem por aí, vocês sabem? Não, né? Porque eu não contei ainda, né? Nosso 5º estudo vai ser o Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, nós vamos agora ir lá para o Antigo Testamento. A gente fala do Espírito Santo, a gente fala de igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, e muitos têm na cabeça que o Espírito Santo é uma doutrina do Novo Testamento, mas nós vamos descobrir que não. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia. Mais uma vez, quero lembrar você de um texto que a gente tem usado aqui constantemente, né? Êxodo capítulo 3, verso 5, que diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é o quê? Terra Santa. Então nós vamos abrir a palavra de Deus, nós estamos pisando em terreno sagrado. Por quê? Porque nós vamos estudar sobre o Deus Espírito Santo. Como vimos aqui, o Deus responsável pela produção da Bíblia. E Ele coordenou essa produção para que Ele pudesse ser conhecido. Se bem que a atenção dele é voltada para Cristo, né? O Espírito Santo tem a função de glorificar a Cristo, mas na palavra a gente encontra revelações do Deus Pai, Deus Filho e também do Deus Espírito, ainda que ele atue nos bastidores. Mas nós veremos hoje uma importante lição sobre isso. Antes de abrir a palavra de Deus, qual é o nosso hábito aqui? Orar. Eu quero convidar você que está em casa também, que já pegou a sua Bíblia, para nós juntos agora orarmos e buscarmos a direção de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar? Nosso Pai querido, Tua palavra está aqui em nossas mãos e queremos estudá-la mais uma vez. Queremos nos despir dos nossos conceitos e preconceitos, para que o Teu Espírito fale mais uma vez à nossa mente e ao nosso coração. Oramos para que o mesmo Deus que inspirou os apóstolos e profetas a escrever esse livro, possa agora iluminar a nossa mente, para que nós compreendamos a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, buscada a bênção do Espírito Santo, vamos então começar o nosso estudo.
Como eu disse há pouco, o Espírito Santo não é a doutrina do Novo Testamento. Ele atuou em todo o Antigo Testamento. No primeiro programa eu falei para vocês de que no primeiro capítulo da Bíblia já estava o Espírito Santo, né? Quando ele pairava sobre as águas. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, 17, está lá o Espírito. E a noiva convidando, vem, né? Quem quiser, beba de graça da água da vida. Você sabe quantas menções há ao Espírito Santo no Antigo Testamento? Olha aqui, 389 vezes no Antigo Testamento aparece a palavra hebraica ruá. Esta palavra tem várias traduções e depende do contexto para nós sabermos qual é a tradução correta. Pode ser espírito, pode ser vento, pode ser fôlego, pode ser sopro. Essas são as principais. Agora, a palavra ruá, aplicada especificamente ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus ou ao Espírito do Senhor, aparece 123 vezes no Antigo Testamento. Então eu tenho pelo menos 123 menções diretas ao Espírito Santo no Antigo Testamento. E lá ele é chamado de Espírito Santo, Espírito do Senhor e Espírito de Deus. Mas como nós vimos aqui, é uma personalidade distinta. É Deus, mas ele não é uma influência de Deus, não é o poder de Deus, ele é uma personalidade. Agora, nós vamos olhar para alguns textos na Bíblia hebraica, e quando eu falo Bíblia hebraica, você tem que entender que é o Antigo Testamento. Chamamos de Bíblia hebraica porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, com raras porções em aramaico, né? Mas o livro de Daniel tem alguns capítulos em aramaico e depois algumas expressões em Gênesis, poucas expressões em aramaico, mas no seu quase todo foi em hebraico. Agora, a Bíblia hebraica, ela é dividida em 3 partes, na Torá, nos profetas e nos escritos. O que seria a Torá? A palavra Torá quer dizer lei. Então, essa expressão Torá, os judeus chamavam de Torá os primeiros 5 livros da Bíblia, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Isso é Torá, a lei, certo? Agora, o que seriam os profetas? São os livros que nós temos divididos agora em 2 categorias, os profetas maiores e menores, ou também chamados de anteriores e posteriores. Aí você tem os livros de Ezequiel, Isaías, certo? Daniel, esses são os profetas. E os escritos? Os escritos também são chamados de salmos, salmos ou escritos. Aí você tem os salmos da Bíblia, você tem o livro de Eclesiastes, você tem o livro de Jó, Cantares de Salomão. Então, na cabeça do judeu, a Bíblia do Antigo Testamento, quer dizer, ele só tinha o Antigo Testamento, né? Ela estava dividida assim. E olha, lembra de um estudo bíblico que Jesus deu? Você sabia que Jesus era professor em dar estudo bíblico, né? E um dia ele deu um para 2 alunos, lembra? Lá para Emaús, caminho de Emaús. Enquanto ele dava um estudo bíblico para os 2 discípulos de Emaús, a Bíblia diz assim, Lucas 24, olha aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito, aonde? Na lei de Moisés, como é que nós chamamos isso aqui? Torá, nos profetas e nos salmos. Então, assim Jesus também conhecia a Bíblia. Ele também tinha essa divisão em sua mente. Agora eu queria passear com vocês nessas 3 divisões com a seguinte pergunta: aonde o Espírito Santo aparece em cada uma dessas divisões? É claro que a gente não tem tempo aqui para ler todos os 123 textos, né? Mas eu separei aqui 2 ou 3 exemplos de cada um desses segmentos, dessas divisões da Bíblia hebraica. Vamos começar então com o Espírito Santo na Torá. E eu vou pedir ajuda aqui aos nossos amigos que estão aqui com a gente gravando, para que eles também leiam a Bíblia. Vamos começar com Jonas, então? Nome de profeta, né? Sim, sim. Profeta que foi lá e pregou e converteu uma cidade toda. Vamos contar só a parte boa, né, Jonas? Sim, sim. A parte ruim dele fugir de Deus, vamos deixar para outra hora. Gênesis 1, verso 2. Vamos começar com alguns textos da Torá.
que fala sobre o Espírito Santo. Amém. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha aí, aqui é dito que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus fazia o quê? Pairava sobre as águas. Eu disse já para vocês em semanas anteriores que essa expressão pairar, ela aparece apenas mais uma vez no Antigo Testamento. Ela aparece aqui em Deuteronômio capítulo 32. E eu vou pedir a Mariana que leia para a gente, por gentileza, esse texto. Deuteronômio 32, verso 11, né? Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Olha que bonita a cena. Como a águia faz o quê? Voeja, né? Voeja sobre os seus filhotes. Então a águia voando sobre os filhotes, ela os protege, ela os guarda. Essa mesma expressão, voeja, é usada em Gênesis 1:2. O Espírito paira. Então era uma ação no processo criador. O Espírito está participando da criação divina. Então você tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito envolvidos no processo da criação. Então aqui está a primeira menção em Gênesis 1:2 ao Espírito Santo no Antigo Testamento e, consequentemente, na Torá. Agora, o Espírito Santo estava presente na criação, desempenhou parte ativa, junto com o Pai e com o Filho, mas a sua ação não parou por aí. Em Êxodo 31, 1-3, nós temos agora, no segundo livro da Torá, uma outra menção ao Espírito Santo. E eu vou pedir então ao Leandro, que leia, por gentileza, Êxodo 31, 1-3, por gentileza. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enche do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício. Olha aí, Deus chamando pessoas, colocando nelas o Espírito, habilitando-as para funções específicas. Aqui nesse caso, esse jovem foi chamado para fazer toda a parte artística do santuário. Está lembrado que o santuário possuía ali cortinas, nessas cortinas estavam bordados anjos, querubins, haviam muitas cores no santuário. Havia também muitos materiais de ouro, prata, havia tecidos bordados e o Espírito Santo capacitou estas pessoas para que eles fizessem essa obra. Então você tem agora a ação do Espírito Santo em relação à construção do santuário e o preparo do santuário para a adoração que logo viria em seguida, ok? Vamos avançar então no nosso estudo a respeito do Espírito Santo. Vamos agora sair do Pentateuco, da Torá, do Pentateuco, e vamos agora para os escritos dos profetas. E eu queria começar então com o livro de Juízes, no capítulo 6, verso 34. Miriam, por gentileza, nos ajude. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Olha o que fez o Espírito do Senhor, que diz o texto aqui, revestiu. Eu disse para vocês em outro momento que a ação do Espírito no Antigo Testamento era de fora para dentro. Ele vinha, capacitava as pessoas, ele vinha e revestia as pessoas. E você está lembrado que Gideão é o grande nome da Bíblia que aparece ali revestido do Espírito Santo para que com apenas 300 homens derrotasse o exército inimigo. Essa é uma história linda da Bíblia. Como que 300 soldados puderam vencer um exército todo de milhares de soldados? Porque o Espírito Santo havia revestido Gideão. Ou seja, havia capacitado Gideão para a obra que Deus tinha para ele. Vamos ver um outro exemplo aqui do Espírito Santo ainda em Juízes, capítulo 14, verso 6. Está com a Adriana? Por gentileza, Adriana. 14, verso 6.
Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Quem é que fez isso aí? Quem é que rasgou um leão com uma facilidade tremenda? O homem mais forte do mundo, né? Foi Sansão. Mas você percebeu aí que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e o fortaleceu? O Espírito o capacitou para que ele não morresse, porque ele era um juiz em Israel. Deus tinha planos para Sansão. Então o Espírito veio para fortalecê-lo. Olha como o Espírito estava atuando. Um outro exemplo agora, Números 11, 25. Gerson, por gentileza, Números 11, 25. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Gerson leu um texto onde diz que o Espírito Santo que estava com Moisés foi colocado também sobre os 70 anciãos. Está lembrado dessa história dos 70 anciãos na Bíblia? O cargo de Moisés como líder estava muito pesado. E por conselho de Jetro, seu sogro, Jetro disse, Moisés, você não pode carregar esta carga sozinha, Moisés. É muito pesado para você. Divide a responsabilidade. Então aí ele foi orientado a dividir o povo, né? E buscar auxiliares. E ele tinha entre esses auxiliares 70 anciãos. Agora o Espírito Santo que estava sobre Moisés pousou também sobre os 70 anciãos. Para quê? Para os habilitarem a serem conselheiros, a serem líderes do povo de Deus. E a responsabilidade não ficar sozinha em cima de Moisés. Percebe você o Espírito Santo atuando de forma extraordinária? Agora em Ezequiel 36, 26 e 27, nós temos mais uma menção do Espírito. Ele atuando de que forma? Vamos ver? Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis os meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então você tem aqui, nos escritos dos profetas, menções ao Espírito Santo. E aqui ele está atuando no coração do homem, abençoando para que esse seja transformado. E o que dizer agora dos profetas menores? Olha Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Deus prometendo derramar o espírito dele sobre toda a carne. Ou seja, todos seriam cheios do espírito. E quando o espírito fosse dado, eles iriam profetizar. Quando é que se cumpriu essa promessa? Joel 2, 28? No dia de Pentecostes. Lembra que a gente estudou há uma semana passada aí? Que Pedro disse, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento do que disse o profeta Joel, né? Você que leu esse texto, lá de Atos 2, 15 a 17. Então, essa profecia aqui se cumpriu no dia de Pentecostes. E Deus enviou o seu Espírito. Mas há outros profetas menores que falaram do Espírito. Olha o conselho que nos dá o profeta Zacarias. Zacarias diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um a erva do campo. Lembra que a gente viu aqui que as chuvas são usadas na Bíblia como um símbolo do Espírito Santo? Então Zacarias está dizendo, vocês têm que pedir a chuva, têm que pedir o Espírito. Leandro, por gentileza. Pastor, depois que nós lemos esses textos e com a explicação do Senhor, podemos observar então que o Espírito Santo ele escolhia algumas pessoas para falar diretamente. Já depois que aconteceu o Pentecostes, ele usa todo mundo. É isso aí. Por isso nós chamamos de dispensação do Espírito Santo. Agora ele está disponível a todos. Jesus diz assim, convém que eu vá, porque quando vier o Espírito, ele vai estar em vós.
Você percebe que há uma mudança na atuação do Espírito? Então lá, ele vinha para habilitar e capacitar pessoas para missões específicas. Ele vinha para dar força, para dar sabedoria. Agora, no Novo Testamento, ele habita com o crente. Então há uma mudança no ministério de Cristo. E essa mudança ela ocorreu por quê? Por vários motivos. Um deles é porque a partir do Pentecostes, agora o Espírito Santo é o substituto de Cristo. Aí eu pergunto para você, quem é que poderia substituir a Jesus, senão o próprio Deus? Então é por isso que este é mais um argumento para afirmar a divindade do Espírito Santo. Porque ninguém menos do que Deus poderia substituir o Deus Filho. Ok? Gerson Pedra Stein, homem firme, não é isso, Gerson? Verdade. É isso aí. Então, ó, o Espírito no Pentecostes foi dado a todos, né? Mas ele ainda... Todos que se prepararam, né? Todos que se prepararam, Hã? pois é. Mas ele ainda hoje atua de forma específica, dando alguns dons diferenciados a algumas pessoas, não? Claro, isso mesmo. É. Como também atuou lá, né? Você lembra que Paulo, lá na igreja de Corinto, vai dizer que lá na igreja havia uma variedade de dons? E Paulo vai mencionar cerca de 30 dons. Então Deus distribui os dons, quer dizer, o Espírito Santo distribui os dons. Paulo vai dizer assim, conforme lhe apraz. O que é isso? Do jeito que ele quer. Então ele sabe para que dom ele vai dar para você, que dom ele dá para você. E você também tem dons, todos nós temos, todos recebemos, pelo menos um, né? Lembra da parábola? Quem menos recebeu, recebeu um talento, né? Então todos temos. Agora esse dom que Deus nos deu, a gente tem que aplicar para a glória dele, né? E o dom, o talento é um depósito. Quanto mais você usa, mais Deus distribui. Se você segura e guarda, enterra, ele atrofia. Sim, Adriana? Pastor, eu queria comentar com o senhor e aqui com os amigos, referente ao dom de línguas, Aham. né? É um testemunho, mas comentar, né? Como é que foi que eu aprendi a falar a língua portuguesa, a língua português, que eu achava muito difícil. Eu tinha mais ou menos 1 ano e meio que estava no Brasil e ainda muito confusa, não entendia quando passava na rua, na TV, tudo que eu via eu não entendia. E eu tinha uma Bíblia em casa e eu orei muito a Deus. Eu disse assim, meu Deus, me ajude. Eu preciso entender, eu preciso compreender o que as pessoas estão falando. E eu estava lendo um dia, eu pedi com muito fervor, com muita fé mesmo. E eu comecei a ler Gênesis e para mim eu estava lendo espanhol. Quando eu percebi, na letra, eu estava lendo português. A partir daquele dia, aconteceu uma coisa na minha mente que ela não ficou igual era antes. Ela ficou, Houve uma mudança. houve assim, uma coisa muito divina, uma coisa que não era meu. Foi sobrenatural. Isso. E antes, eu não sabia o que era dom de línguas. Para mim, dom de línguas era igual as pessoas falam outros idiomas que a gente não entende. Logo após dessa experiência, eu pude compreender que o dom de línguas é isso. Deus te dá sabedoria, entendimento, para a gente estar se comunicando, né, e te colocar no lugar onde você venha compreender outras coisas que Ele quer que você saiba. É isso mesmo. Uma definição do dom de línguas é a capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Isso. de habilitar uma pessoa a se comunicar num idioma que ela nunca antes estudou. Isso mesmo. Então não é forço de dedicação, de estudo, de aprendizado. É sobrenatural. É isso mesmo. E nunca fiz estudo, nunca fui Numa escola de numa português. escola de português, nunca me aprofundei estudando, né? Foi Ele mesmo. Amém. Que Foi lindo ele que fez testemunho, né? isso. Foi o Espírito Santo que capacitou. Você sabe que isso acontece mesmo? Há pouco tempo atrás eu estive no sul do país, estive lá no Paraná, e no Paraná encontrei um jovem, e esse jovem um dia estava fazendo evangelismo numa cidade de alemães, viu, Stein? Cidade de alemães, e ele nunca havia estudado alemão,
E ele sentava numa praça, foi para lá para fazer evangelismo, para estudar a Bíblia com as pessoas. E ele começou a conversar com as pessoas que ali estavam sentadas na praça. E daqui a pouco as pessoas perguntaram, mas você aprendeu a falar alemão aonde? Ele disse, olha, eu estou falando alemão. E ele conversou com essas pessoas e depois fez um belíssimo trabalho com essas pessoas. Ele nunca havia estudado alemão, mas ele, desejoso de partilhar a palavra de Deus, ele começou a falar com as pessoas no alemão. E começou a fluir naturalmente a conversa. Eu tenho uma foto com esse rapaz, isso aconteceu agora, tem 2, 3 anos. Então, é isso que acontece. Deus, quando quer abençoar você, quando quer usar você, você orou com sinceridade para compreender a palavra, vem a bênção, certo? Jonas. Pastor, seria viável dizer que no dia de Pentecostes, muitos daqueles que receberam o Espírito Santo receberam dons assim de apóstolos, mestres, pastores, evangelistas? Eu acredito que sim. A Bíblia menciona o dom de línguas. Mas quando você chega mais um pouquinho à frente, lá em Corinto, é dito que não faltava na igreja de Corinto, por exemplo, nenhum dom. Eles tinham todos os dons. E é claro que junto com o dom de línguas, vem outros dons. Por exemplo, o dom de evangelizar, o dom de profetizar. Você tem em seguida o dom de cura. Você sai de Atos 2 para Atos 3, você tem Pedro e João indo ao templo e dizem assim para o coxo, olha, a gente não tem prata e ouro, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Então eles receberam também o dom da cura. Nós vamos ter um programa aqui que vamos estudar sobre o Espírito Santo no ministério apostólico. E você vai ver esses dons sendo manifestos em cada capítulo do livro de Atos. Mas é isso mesmo, não foi só o dom de línguas. Ali houve uma ênfase. Por quê? Porque eles estavam pregando, haviam ali 14 nações que não conheciam a língua dos discípulos e Deus nesse momento distribuiu ali para que eles pregassem. Agora, confirmando o que a Adriana falou, em Atos capítulo 2, as nações que estavam em Jerusalém, que não falavam a língua dos discípulos, disseram assim, não são estes aí galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Percebeu? O dom de línguas é falar uma língua materna. Então, é você que é boliviana, falar o português. Ou alguém que é brasileiro, falar o russo, o japonês, o francês, o alemão. Isso é língua materna. Fugindo disso, não é língua, certo? Bom, nós temos muito que aprender sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento e no segundo bloco, eu quero falar para você sobre 7 funções do Espírito Santo no Antigo Testamento. Você não pode perder isso. Vão ser alguns minutinhos e eu já estou de volta. Eu queria ter o dom da sabedoria, para ser um conselheiro, uma conselheira para as pessoas. Peça esse dom. Então você escolhe o dom e você pede. De volta com Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. E é claro que você está convidado a participar com a gente desse estudo. E para isso, nós temos um presente para você. É a revista, o novo estudo bíblico do Bíblia Fácil, o Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Eu vou mostrar para você aqui essa linda revista que nós preparamos com muito carinho. Ela contém 15 temas sobre o Espírito Santo. Os temas que estamos abordando aqui no programa Bíblia Fácil. Você pode pedir a sua agora, acessando aí o nosso site, biblia.com.br, faz o seu cadastro, pede a revista, a gente manda para a sua casa pelo correio. Se você preferir, mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp da Escola Bíblica, aqui da Novo Tempo. O nosso número vai aparecer aqui na sua tela, você manda para este WhatsApp a mensagem, eu quero a revista Espírito Santo, e a gente manda para a sua casa. Se você quiser ligar para nós, aí você tem que ligar em horário comercial e o telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21. Repetindo,
0 operadora 12 21 27 31 21. Quero aproveitar e convidar você para curtir as redes sociais do programa Bíblia Fácil. No YouTube é youtube.com/Bíblia Fácil. Você já se inscreveu? Ainda não? Ah, não, você tem que fazer isso agora. Acesse aí a página no YouTube, se inscreve lá, você vai assistir os nossos vídeos, conteúdos exclusivos, tá bem? Ative o sininho para receber as novidades. Você também deixa o seu like, tá? Se você não gostar, pode deixar o dislike também. A gente respeita a sua opinião. Se você quiser ver todos os episódios do Bíblia Fácil, talvez você chegou agora, está assistindo o tema 5, perdeu os 4 primeiros da temporada, vai lá no NT Play, ntplay.com/Bíblia Fácil, tá bem? ntplay.com/Bíblia Fácil. E no Facebook, é facebook.com/BF ou /bibliafácil.nt, tá bem? facebook.com/bibliafácil.nt, tá ok? De volta aí com o nosso tema, nós dissemos aqui no primeiro bloco que o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, tinha 3 divisões. Quero saber de vocês agora quais eram essas divisões. Torá, os profetas e os escritos. O povo aqui está afiado, viu? Espero que você de casa também esteja acompanhando aí, né? Nós vimos o Espírito Santo na Torá, nos profetas e faltou ver nos escritos. Vamos dar aqui algum exemplo, então, do Espírito Santo nos escritos. Em Jó, Jó 33, verso 4. Jó escreveu assim: o Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Casa esse verso com Gênesis 1, 2. O Espírito pairava sobre as águas. Jó vem e diz assim: o Espírito me fez. O Espírito é criador. A gente pensa assim, quem criou tudo foi Deus. Sim, mas foi Deus Pai, foi Deus Filho e foi Deus Espírito. Ok? Um outro exemplo, agora no Salmo. Lembra do Salmo 51? O Salmo 51 é o salmo de arrependimento de Davi pelo pecado que ele havia cometido com Betseba. Aí ele ora assim, versículo 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu o quê? Santo Espírito. Não me retires o teu Espírito. Eu caí em pecado, me perdoa. Não me expulses, não me repulses da tua presença. Não tira de mim o teu Espírito. E no versículo 13, ele vai orar assim. Não está aqui no versículo 13? No versículo 13, ele continua a oração. E ele vai dizer assim: perdoa o meu pecado. Perdoa a minha transgressão. O Espírito precisa atuar em mim. Eu preciso dele. Então o Espírito Santo estava atuando aí no Antigo Testamento, levando também pessoas ao arrependimento. E esta é uma das funções que vamos ver agora. Então, em todo o Antigo Testamento, nós podemos ver o Espírito atuando. Agora, para classificar melhor o trabalho do Espírito Santo, eu queria conversar com vocês agora sobre 7 funções do Espírito Santo no Antigo Testamento. 7 funções. A gente poderia colocar outras, mas as principais que eu selecionei são estas 7. Eu queria começar com a primeira. O Espírito Santo no Antigo Testamento, ele cria, sustenta e provê. Esta é a primeira função. Que texto eu vou usar para defender isso aqui? Olha o que diz o Salmo 104, verso 30. Envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. O salmista está falando sobre as criaturas que habitam o planeta. Envias o teu Espírito e eles são criados. Foi o Espírito Santo quem criou todos os seres viventes. O teu Espírito é enviado e a face da terra se renova. Então, esta é a função do Espírito Santo como aquele que cria. Adriana, por gentileza. Pastor, a gente pode também afirmar que o Espírito Santo ele atuava no momento que a gente se convencia do nosso pecado, antes, né? Pegava o cordeiro, né? De manhã, fazia o sacrifício dele, então a gente já tem uma noção de que antes ele se convencia dos seus pecados, assim, né?
O Espírito Santo já atuava assim Claro. com eles. Era o Espírito que levava a pessoa ao arrependimento. Isso. Esta é a segunda função do Espírito aqui, ó. Ele convence do pecado. Então, ele atua na criação de todas as coisas. Qual é a segunda função dele no Antigo Testamento? Ele convence do pecado. Olha o que diz aqui. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito. Eu usei esse texto aqui há pouco, né? Agora o versículo 13. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e o que vai acontecer? Os pecadores se converterão a ti. Então veja que há um papel de conversão do Espírito Santo no Antigo Testamento. Então, como você mencionou, Adriana, quando um pecador pegava um animal e levava até o santuário e ali confessava o seu pecado diante do sacerdote, o coração dele estava movido. E quem é que havia movido isso? O Espírito Santo. Eu disse para vocês aqui de que não existe nenhum arrependimento que não seja obra do Espírito Santo. Agora, quando alguém lá no Antigo Testamento se arrependia, era obra de quem? Do Espírito Santo. A gente não pode achar que a obra de convencer do pecado, da justiça e do juízo começou depois do Pentecostes. Não. Esta obra, é claro, ela foi enfatizada a partir do Pentecostes. Mas o Espírito já tinha essa função no Antigo Testamento. É ele que convencia as pessoas do pecado. Olha o que diz o salmista. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão. Quem é que converte? É o Espírito. Ele está falando do Espírito. Nós lemos isso no verso 11. Uma terceira função do Espírito Santo. Ele concede o quê? Dons e capacita. Não, pastor, mas dom espiritual não é uma coisa do Pentecostes para cá? Não. Dom espiritual sempre houve. Sempre houve. Quer ver um exemplo aqui de Gênesis muito lindo? Olha Gênesis 41. Eu adoro esse verso. Disse Faraó a seus oficiais. Vamos contextualizar o verso? Pega o homem mais poderoso do planeta Terra. Quem é esse homem hoje? Hã? Quem é o político mais poderoso do planeta hoje? John Biden. Pega lá o presidente da maior nação do mundo, os Estados Unidos. Aí imagina esse homem chamando os seus ministros, os seus secretários, dizendo assim, olha, nós precisamos de alguém aqui para nos ajudar a sair da maior crise que esse país já enfrentou. Quem é que pode nos ajudar? Ah, tem um tal de José aí. Ele pode. Agora, o homem mais poderoso do mundo, o faraó, chama os seus ministros e diz assim para eles, acharíamos, porventura, um homem como este José, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, o sonho, né? Das vacas magras, das espigas, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Então, a partir de hoje, você vai ser o segundo no Egito. Você vai governar sobre toda a terra do Egito. E sabe por que você vai fazer isso? Porque você tem o Espírito de Deus. Você está entendendo? É o Espírito que habilitava. E qual foi o dom que ele deu a José? Quem consegue acertar? Qual era o dom que o Espírito deu a José? Revelação de sonho, mas tem mais. Qual era mais? Dom de revelações, sonhos e visões e o dom de administração, que é um dom no Novo Testamento listado por Paulo. O dom de administrar. E qual foi a ideia que ele teve? De tudo que vocês escolherem, separem 20%. 1/5. Separem, porque virão os anos de crise e vocês fizeram uma poupança. Olha aí, a administração. Mariana? Pastor, o senhor tinha dito que no Antigo Testamento o Espírito Santo escolhia os dons, né? E distribuía. A gente também pode orar a Deus e pedir esses dons, né? Um dom que a gente queira ter. Podemos e devemos. Como que a gente pode fazer para pedir esses dons a Deus? Da forma mais simples que você entende. Você quer ter um dom espiritual? Ore por ele. Qual é o dom que você almeja? Ah, pastor, eu queria ter o dom de línguas, para poder pregar o evangelho numa língua que eu não consigo. Eu queria ter esse dom porque eu já me encontrei com pessoas que eu quis comunicar-me e não consegui. Ora por esse dom.
Ah, pastor, eu queria ter o dom de administrar, porque a minha casa não está bem, a minha empresa não está bem, os meus negócios não vão bem. Eu queria ter o dom de José, para ter a sabedoria que ele tinha. Peça esse dom. Ah, eu queria ter o dom da hospitalidade, porque eu queria que a minha casa fosse conhecida como uma casa que recebe bem as pessoas. Sabia que tem esse dom na Bíblia? Dom da hospitalidade? Ah, eu queria ter o dom da sabedoria, para ser um conselheiro, uma conselheira para as pessoas. Peça esse dom. Então você escolhe o dom e você pede. Paulo diz assim, procurai com zelo os melhores dons. Paulo aconselha. Nós vamos ver isso aqui. Procurai com zelo os melhores dons. Procurai. Ou seja, eu tenho que buscar por esses dons. E quando você tem um dom e você exercita, e você pede, Deus te dá outro. Aí você exercita e pede, Deus te dá outro. É por isso que a gente encontra por aí gente tão habilidosa, dotada do Espírito. Olha o que diz Faraó sobre José. Acharíamos um homem como esse, em quem há o Espírito de Deus? Esse homem tem o Espírito Santo. Quem é melhor do que ele para cuidar dos negócios do Egito? Que coisa linda, né? Miriam. Pastor, nessas outras denominações que a gente vê em outras religiões, eles dizem que falam o dom de línguas, mas em línguas que a gente não consegue compreender. Podemos chamar isso de dom do Espírito Santo, como eles chamam? Eu vou entrar nesse assunto quando falarmos sobre os dons espirituais, e vamos ter 2 semanas estudando sobre os dons espirituais, mas eu vou só antecipar para você um detalhe. Nós já vimos aqui em Atos capítulo 2, eu mencionei para vocês, de que o dom de línguas é a capacidade sobrenatural que Deus dá ao crente de falar uma língua com a qual ele nunca teve contato e, de acordo com Atos 2, é uma língua materna. A palavra estranha, muitos usam, né? Falar línguas estranhas. Não tem a palavra estranha na Bíblia. Ela aparece em algumas expressões, algumas versões em português, mas no grego não tem estranha. Sabe qual é a palavra no grego? Outra. Falaram em outras línguas. Não estranha. Não existe essa palavra no original grego. Não existe língua estranha na Bíblia. O que existe são outras línguas. Então, a gente vai se aprofundar nisso. Mas só para responder a sua pergunta. Se não é uma língua materna, falada por alguma nação, isso não é o dom de línguas. O que é? O que é? Aí você espera. Por isso você tem que ficar aqui toda semana. Não, você vai perder muita coisa. Mas você vai saber exatamente o que é dom de línguas e o que acontece hoje em muitos movimentos religiosos que estão pregando que estão falando línguas. Mas você vai descobrir que não são. Tá bom? Nós vimos aqui já algumas funções do Espírito. Faltam ainda 3. Qual é a 4ª função do Espírito? O Espírito Santo capacita os profetas a falarem e escreverem. Nós já vimos isso aqui, né? Ele é o autor por detrás da Bíblia. Mas olha o que diz aqui o profeta Zacarias. Sim, fizeram seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara, de que maneira? Pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Olha aí, Deus enviou a mensagem, a palavra aos profetas através do Espírito. Então era o Espírito quem falava com os profetas, para que eles escrevessem ou pregassem. 5ª função do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ele transporta os servos de um lugar para o outro. Você já viu isso na Bíblia? Olha o que diz aqui Ezequiel 11:1. Então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o Oriente, ou a qual está de frente para o Oriente. O que fez o Espírito Santo com Ezequiel? Pegou ele, levantou e levou lá para o templo. Você tem também um exemplo disso no Novo Testamento, né? Lembra de Atos capítulo 8?
O Espírito conduziu Filipe até o eunuco. Depois que esse pregou para o eunuco e batizou ele, o Espírito pegou a Filipe e levou lá para outra cidade. O Espírito levava as pessoas. Às vezes, levava o profeta em espírito. Mas às vezes, era o próprio profeta. Literalmente. Carregava o profeta. Eu tenho uma missão para você, vem aqui, vem aqui. Então essa era uma função. Outra função do Espírito Santo. O Espírito Santo instrui e encoraja. Olha o que diz a Bíblia. E lhes concedestes o teu bom Espírito para os ensinar. Não lhes negastes para a boca o teu maná, e a água lhe destes na sua sede. O Espírito para quê? Ensinar. A função do Espírito de professor não começa no Novo Testamento. Ela já estava lá. E então nós temos a última função do Espírito. Ele faz o quê? Transforma vidas. Olha o que diz aqui o texto de Ezequiel. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o meu Espírito. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu Espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. O que é tirar o coração de pedra e pôr o coração de carne? Conversão. Mudança do coração. Mudança de vida. Então a conversão não é um evento do Novo Testamento. Ela sempre existiu. Adão precisou passar por arrependimento, por conversão. Os antediluvianos foram chamados ao arrependimento. Os ninivitas foram chamados, por Jonas ao arrependimento. E quem é que produziu lá o arrependimento lá, Jonas? Em toda a cidade de Nínive? O Espírito Santo. Você percebe? Então, o Espírito Santo tem uma função cétupla no Antigo Testamento. É por isso que a nossa vida deve ser uma vida transformada pelo Espírito. A nossa vida tem que ser. E quando a gente começa a estudar a Bíblia, o que você descobre? Que o Novo Testamento é apenas uma continuidade de uma obra que já acontecia no Antigo Testamento. E pode ser que você que está em casa se surpreenda, né? Como a gente às vezes fica surpreso por tantas verdades. Pode ser que você está em casa nos assistindo porque pensando, mas pastor, eu achei que essa coisa de dom espiritual, de conversão, fosse coisa apenas do Novo Testamento. Eu achei que o Espírito Santo chegou aí e começou a atuar. Não. Ele sempre atuou. O Espírito Santo sempre fez essa obra extraordinária. Então a gente descobre que tudo que o Novo Testamento revela da obra do Espírito Santo é um desdobramento da obra que já havia no Antigo Testamento. É por isso que eu e você precisamos ser guiados por esse Espírito nessa jornada. Nós precisamos que o Deus Espírito nos guie em cada momento de nossas vidas e para que isso aconteça, eu e você precisamos colocar-nos submissos a esse Espírito, a esse Deus Espírito, para que Ele arranque de nós esse coração de pedra e põe um coração de carne, sensível à voz dEle. Quer fazer isso agora? Está disposto a ser mudado por esse Espírito? Você está disposto? Tatiana Costa vai louvar a Deus com a canção agora. Enquanto ela cantar, abra o seu coração. Peça ao Deus Espírito que tire esse coração de pedra e ponha aí um coração de carne, sensível à voz dEle. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração, levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu ouvi dizer que há um tempo atrás nossos irmãos de fé perante reis cruéis obrigados
posso quase ouvir sua voz a ecoar. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Os anos vêm e vão e o tempo passou, mas a sua causa não morreu. Agora é nossa vez de abraçar a cruz, renunciar ao mundo e seguir Jesus. E vamos nos entregar toda a nossa vida, depor nesse altar, pois quando o céu se abrir e a trombeta soar, estaremos juntos a exclamar: eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus, pelo meu Jesus, que ouviu meu clamor e no meu lugar suportou minha dor. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado por Jesus e me entreguei de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado de coração. Levarei também a minha cruz. Eu fui chamado por Jesus. Eu fui chamado. Eu fui chamado e me entreguei de coração. Amém, amém, amém. Você foi chamado por Jesus e esse chamado veio pelo Espírito Santo. Na realidade, esse Espírito tem atuado em nós quando éramos ainda uma substância informe. Depois veio o nascimento e sempre o Espírito atua. Ele está nos dirigindo a todos. Ele está chamando todo dia. Para quê? Para nós andarmos nos caminhos dEle. Para nós seguirmos a vontade dEle. Porque Ele quer o melhor para todos nós. Ele quer que nós abramos mão dos nossos desejos, das nossas vontades, para fazer a vontade dEle. Quando a gente faz isso, o coração de pedra se transforma num coração de carne. E o Espírito pode nos dirigir, pode atuar. Você que está em casa nos assistindo, esse Espírito está chamando você, para você servi-lo em amor, em devoção. Entregar a sua vida para Ele, para que Ele molde você à imagem e semelhança divina. Vamos orar por isso hoje?
Pai querido, nós queremos render-te a nossa vontade, queremos render-te o nosso coração e suplicar que o Senhor faça em nossa vida todas as mudanças necessárias para que um dia estejamos prontos para te receber em glória e majestade. Oramos em nome de Jesus. Amém.